Olá, bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim fazer a boneca da Melanie Martinez Portais, daquela capa daquele CD Portais. Mas, gente, eu acho que eu não gravei completo até o finalzinho, todos os detalhes, mas gravei até bastante. Comecei aí fazendo a cabeça, que eu uso um molde que eu comprei na Shopee. Mas essa cabeça, gente, ela não é daquelas bem grandonas, sabe? Que é o pop normal. Ela é um pouco menorzinha. Achei ela bem menorzinha. Então, por isso que eu também tenho um vídeo fazendo uma cabeça de Funko Pop pra mim. Um pouco maior, porque eu uso da grande e uso da pequena. E essa, no caso, seria da pequena. Então, vocês viram aí no vídeo, eu botei a massa dentro, abri e coloquei. Isso do meio é isopor. É um pedaço de isopor encapado com fita de papel, mas geralmente eu encapo com cola mesmo, passo a cola no isopor, deixo secar, que ela vai grudar bem na massa de biscuit. Toda vez que eu tiro do molde, eu acabo machucando o olho, o nariz, mas como hoje não vamos precisar do nariz nem dos olhos dela direito, né? Então eu vou retirar tudo, vou tirar o olho, vou tirar o nariz, porque primeiro eu não gosto do olho que tem nessa cabeça, vou fazer uns olhinhos um pouco menor, e ela tem 4 olhos, ou seja, eu tenho que fazer mais 4 iguaizinhos, idênticos, para poder colocar nela. Essa parte é um pouco chata, porque a gente tem que ficar alisando, ali, alisa aqui, tem que tomar muito cuidado para não amassar, para não pegar com muita força. Aí eu peguei um pincel, ele é bem macio esse pincel, é o pincel da Faber-Castell, mas não vou comprar mais ele não, porque ele é caro. Achei caro um kit com 4, eu acho, e foi R$19. Eu sei que é bom, mas não tem quem aguente, gente, porque gasta muito pincel nesse alisa-alisa. Você pega, alisa ali, passa água e vai alisando com pincel e água, tá certo? Para o corpinho eu vou fazer também com molde, vou tirar ali tudo certinho. Esse molde não é das melhores qualidades, porque eu comprei falsificado, porque eu não sabia que na minha loja preferida havia o verdadeiro. Então eu cortei um pedaço da cabeça e cortei um pedaço de isopor, porque a cabeça da Melanie Martinez da Portais, ela tem uma cabeça um pouco avantajada, grandinha, então a gente vai encapar um pedaço de isopor no formato assim, mais ou menos da cabeça, parte de cima. Tem que ir ajeitando aí, gente. Aí encapei aí com a fita de papel, né? Aí vou colar em cima da cabeça, que eu cortei um pedacinho só, não cortei demais não, viu? Eu cortei só um pedacinho, se vocês reparam bem, eu cortei só um pedaço. Vou passar fita em todo ele, eu dei uma amassadinha pra poder ficar os cantinhos tudo certo. Fiz mais ou menos o formato ali da parte de cima, de como ia ficar no molde, sabe? Pra ficar bem arredondadinho os cantos. Aí passei cola e vou colar aquele pedaço que a gente ajeitou ali no molde na estante. A gente, eu no caso, né? Duh. E eu te digo, essa parte é legalzinha, mas também é bem chatinha às vezes. Porque você ajeita ali, ajeita aqui, mas no final ficou o resultado ótimo, né? Então é bom e é ruim. Se você vê que a cor da massa tá um pouco diferente, porque quando ela começa a secar, ela começa a mudar de cor. Porque esse rosa não é esse rosinha chiclete, ele é um rosa, quase um rosa choque, né? Ele é um rosa mais fortinho. Aí eu fui passar água lisa com pincel, puxa daqui, puxa de lá, até ficar no formato da cabeça do jeito que eu quero, né? E caso vocês queiram aprender assim, juntar uma massa com a outra, vocês vão procurar por enxerto de massa de biscuit, porque é isso que estamos fazendo, é um enxerto, quando você gruda um pedaço de massa com outro pedaço de massa. E como nada sai perfeito de dentro do molde, a gente tem que ir arrumando, sabe? Porque o molde ele é retinho, ou seja, no fundo fica meio quadrado. Aí eu fui apertando, alisando para ficar tudo redondinho e ficar um corpinho mais esculpido, porque no molde não sai totalmente perfeito, como eu falei, né? Então você vai ter que ir apertando, alisando, arrumando ali para ficar do jeitinho que você quer, como se fosse uma perna de verdade. Você tem que ver como é uma perna para poder fazer, porque senão, se você só tirar do molde e colar no corpo, vai ficar metade quadrado no fundo e a frente arredondada e o fundo quadrado. Vocês entenderam, né? E aí eu fui colando já a perninha, fazendo o formato. Gente, eu não sou muito boa de posição, não. Essa é uma posição assim que eu demorei um pouco de fazer, porque eu só faço ela com as pernas abertas, parada e acabou. Aí, essa posição foi meio ruim de fazer, mesmo tortando a perninha só um pouquinho, pra mim foi um pouco difícil. E essa parte da orelha dela, eu usei esse molde de borboleta, porque eu achei que a orelha dela parecia uma borboleta, sabe? Então, eu peguei, fiz a borboleta, os 2 pedaços, né? E cortei no meio e fui fazendo a marcação, porque na orelha dela tem como se fosse uma borboletinha, só que ela tem umas mini bolinhas em volta, então eu fui dividindo a massa para fazer essa divisória das bolinhas.
E para o molde não ficar também redondo, gente, daquela outra parte, porque aquele meu molde não é bipartido. Mas se vocês comprarem um molde bipartido, vocês não vão precisar ficar alisando o fundo dela para poder não ficar mais quadrado, né? Vai ficar certinho porque ele é dividido em duas partes. E aquele molde é só de uma parte. E para colar a orelha dela, eu passei cola PVA. Essa cola é muito boa porque ela é forte, cola de tudo. Aí depois de colar a orelha dela, gente, não esqueça, nunca esqueça, coloque arame no corpinho, porque senão o corpinho não vai ser sustentado, ele vai começar a desmunhecar, começa a cair de lado e tudo. Então coloque arame no corpinho. Aqui tô abrindo embaixo da cabeça dela para poder botar o corpo, né, encaixar tudo certinho, ficar bem encaixado. Mas, gente, nunca esqueça de colocar o arame. Quando deve colocar o arame? Você espera a peça secar de um dia pro outro e coloca o arame. Vocês vão medir assim, ó, o tamanho do corpo mais ou menos que você quer, o arame, né, o tamanho do corpo, não, o tamanho do arame. Aí você vai colocar o arame ali, ó. Aí já tem, foi de um dia para o outro que eu coloquei o arame. Mas cuidado, se você botar no mesmo dia, vai amassar, vai estragar tudo. Então você tem que esperar ela secar um pouco. Se você esperar secar demais, o arame não vai entrar, porque o biscuit endurece, fica parecendo uma pedra. Só que sem o arame, se a cabeça for muito pesada, ela vai começar a entortar, porque eu já fiz essa proeza de fazer um boneco sem arame. E o boneco, quando eu olhei e botei na estante, ela tava lá toda torta. E o arame que você deve usar não é qualquer arame, é o arame galvanizado. Porque se for qualquer outro arame, vai enferrujar, porque eu também tive essa proeza de comprar um arame que enferrujava. E essa tinta aqui chama bisnaga, ela vem de material de construção. Eu vou usar ela para tingir a massa, para poder fazer os... como é? Cogumelo? É, parece umas raízes alienígenas, mas eu acho que é uns cogumelos que ficam embaixo do pezinho dela. Aí eu tô fazendo o peito. Aí vai colocar o peito também, precisa enxertar, você vai alisar a massa, apertar. Eu passei cola e passei água também para poder ir alisando, né? A cola para segurar certinho. E o tamanho do peito não tem molde, não tem nada, é no olhômetro. Você vai olhando ali, se ficar pequeno demais um e o outro maior, você vai ajustar do jeito que você quer, né? Vai enxertando para ficar do mesmo tamanho ou tirando a massa, que foi o meu caso aí. Então, você tá vendo que a massa tem duas cores? É como eu falei, ela quando vai secando, ela vai trocando de cor. Então, trocando de cor não, ela vai escurecendo, né? Porque a massa clara, tende a ficar um pouco escura conforme ela vai secando. Isso vocês vão aprender, então cuidado se vocês botar, a massa tá muito fraca, vou botar mais tinta. E no final fica aquela cor muito, muito forte, não é do jeito que você quer. E se você quiser uma cor muito, muito clarinha, você tem que misturar com branco, tá? Aí eu já tirei o bracinho também, né? Alisei também porque o bracinho sai quadrado. Na parte do fundo sai quadrado, então eu fui alisando e fazendo a marcação dos dedinhos, porque nesse molde também não tem a marcação dos dedinhos. Isso, então você tem que tirar da sua cabeça e fazer mais ou menos como seria os dedinhos dela. Para colar o braço, usei essa cola instantânea. Pode ser Tech Bond, que é famosinha, né? E pode ser qualquer outra, gente. Esse eu comprei esse vaso enorme, porque eu uso muito, então tem de acabar. Colei o braço assim com instantânea para poder evitar do braço soltar. Passei um arame também para ficar bem firme a parte do bracinho ali. Não é necessário você passar o arame, mas eu gosto de passar para poder ficar bem preso e ele realmente não soltar de jeito nenhum. Porque quando você bota só o bracinho sem prender o arame nas laterais, geralmente ela solta um pouco mais fácil. Pois é, mas não é nada assim, uau, de soltar o tempo todo, sabe? De vez em quando pode até acontecer de soltar. Então, para evitar, eu coloco o arame para ficar bem firme. Fiz essa posição aí com o braço parecendo como é que chama? Um polvo, mas ficou bonitinha até no final, quando termina, porque até agora eu não tava achando ela muito bonita, não. Comecei fazendo uns cogumelinhos, né, pra botar no corpinho dela, porque o ovo dela tem uns cogumelinhos e também tem uma graminha. E a partir daí, haja paciência para fazer a marcaçãozinha dos mini cogumelinhos e ir colando mais ou menos onde você acha que deve colocar, né? Até preencher toda a parte do corpinho dela para ela não ficar pelada também, né? Aí eu fui colando e ficou assim o resultado. Ainda vou colocar o cabelo, colocar as graminhas no meio desses cogumelos e ficou assim. Eu esqueci de gravar o resto. Então é isso, até o próximo vídeo.